Túlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós estamos no dia 24 de dezembro de 2011, sábado, é a véspera do dia de Natal aí. Agora o verbete é de 2156, 5 páginas, 53 elogios e 15 máximos. O detalhismo tem 11 máximos, eu chamo a atenção para isso. Agora o tema é autoconquista, a especialidade autoevoluciologia. Definição: a autoconquista é o componente específico da obtenção ou consecução das 3 séries de categorias de feitos, façanhas e objetivos por parte da consciência lúcida homem ou mulher intermissivista quanto à vida intrafísica, aos recursos intraconscienciais e aos recursos extraconscienciais. A autopensenização especializada. O holopensene incentivador de novas conquistas ortopensênicas. O coroamento dos altos esforços. A autoconquista seriexológica na admissão do curso intermissivo pré-ressomático. A efetivação das autoconquistas evolutivas no complexo. Agora, na argumentologia, nós temos 4 tópicos que nós chamamos a atenção. A taxologia, 10 conquistas fundamentais quanto à vida intra e extrafísica, mega desafios inarredáveis para a consciência lúcida intermissivista, homem ou mulher. Na caracterologia, 10 conquistas fundamentais quanto aos recursos intraconscienciais, mega desassédios inafastáveis para a consciência lúcida intermissivista. Na intrafisicologia, 10 conquistas fundamentais quanto aos recursos extraconscienciais, mega desafios preferenciais para a consciência lúcida intermissivista. Agora, na autoesforçologia, 10 conquistas evolutivas dependentes apenas dos autoesforços da consciência lúcida, quando intermissivista. E eu peço a vocês para examinar com calma esses 4 itens. Aqui, na intrafisicologia, na verdade, nós podemos colocar extrafisicologia para ficar tudo igual. Agora, na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos aceleração da história pessoal, autopromoção evolutiva, escala das prioridades evolutivas, hermenêutica da evoluciologia e maxi conquista atual. Frase enfática: os recursos fundamentais da mega dinamização da autoevolução existem plenamente acessíveis à consciência intermissivista, vivendo a existência complexa neste planeta no 3º milênio. Eu não sei o que a nossa amiga, sabe, a Rosa, vai falar sobre a frase enfática, que ela está bem compactada dessa vez. Agora, a questão: você conquistou até o momento quais recursos das 3 categorias experimentais? Intrafísico, intraconscienciais ou extraconscienciais? Você dispõe de planejamento técnico para a conquista de novos recursos? Então, eu chamo muita atenção de vocês aí para examinar esses 3 itens: recursos intraconscienciais, recursos extraconscienciais e a vida intrafísica em si, visando isso aí. Isso aí mexe com o seu processo todo lá da Apex, tá certo? Agora, na mega-análise, nós destacamos aqui 15 itens: autoevoluciologia, autotriunfo, autoesforços, autodeterminação, autossuperação, sucessos, competências, mini-conquistas, maxi-conquistas, neoconquistas, autodomínio, autopriorologia, intraconscienciologia, mega desafios e extraconscienciologia. Se nós examinarmos isso aqui do ponto de vista de conquista, nós temos uma panorâmica do contexto do assunto desse tema. Agora,
questionamentos aí do dia. Há contradições em fazer TENEPS no mesmo quarto, enquanto minha filha recém-nascida e esposa dorme? Sim, não deve fazer não. Meu marido e eu estamos iniciando uma pesquisa sobre medos relacionados à conscienciologia. Medo de consciência, medo de se projetar e etc. O senhor disse em tertúlias passadas que tentar perder alguns medos seria perda de tempo. E há casos que pede, inclusive, para a pessoa desistir. Sim, mas escuta, olha bem o contexto que eu estava falando. Falta de gabarito pessoal da pessoa. Ela, às vezes, ela precisa de empregar o EV defensivo em todos os casos e não pensar em matéria de medo. Ela não pensar nisso, porque se ela começar a pensar o medo, ela aumenta o medo, cada vez mais. Então, o problema dela é o seguinte, ela, às vezes, não tem gabarito. Por quê? Ela precisa de dominar o estado vibracional. Com isso, ela vai aumentar a autodefesa. Agora, então, por que há casos de consciência com essas patologias que pede para insistir e outros que pedem para deixar de lado isso tudo? Como fazer essa distinção? É justamente isso. A distinção é a falta de gabarito pessoal. Eu não posso falar para uma pessoa para deixar os medos dela. Você vai puxar o tapete, ela fica sem chão, não sabe onde se arrimar, onde segurar. Então deixa ela ter o medo dela. Agora a gente fala com ela assim, você tem que acabar o medo por você. De que modo? Dominando o estado vibracional, para você ver como é que é. Porque, antes de mais nada, o medo é um autoassédio. Todo medo é autoassédio. Porque você vai ter medo de quê? Do chão não passa, ninguém morre. A consciência é imatável, imorrível. Então, por que é que vai ter medo de quê? A evolução se faz. Se você não provoca a sua morte, se é outro que provocou, o problema é dele, não é seu. Você ser vítima de uma coisa dessa só pode te ajudar. Não vai piorar nada. Então vamos entender, por que ter medo? Não tem motivo. Então medo significa ignorância total. Vamos entender bem isso. Ignorância, incompetência, imaturidade, inexperiência, falta de experimento, falta do princípio da descrença, falta a pessoa vivenciar. Medo, portanto, é ausência de vivência evolutiva. Agora aqui, outro. Poderia aprofundar no final da página 24, paradoxologia, o paradoxo de quanto maior o livre-arbítrio conquistado, maior a autossubmissão voluntária ao fluxo cósmico. Livre-arbítrio conquistado é o seguinte, a pessoa vai ampliando a liberdade dela de se manifestar. Isso aí dá uma força enorme e amplia o problema de discernimento, a condição de discernimento dela. Com esse discernimento, ela começa a verificar todas as ocorrências melhores, de uma maneira melhor, por um ângulo mais avançado, nivelando por cima, e ela se sobrepaira a esse processo. Então, ela vai entender mais o que a gente chama de fluxo cósmico, que é aquilo que vem do próprio cosmos sobre ela, que vem mexer. Então, quanto mais o livre-arbítrio conquistado, mais é a tendência da pessoa ampliar esse livre-arbítrio. E ela exclui, ela descarta, ela fica sem, vamos dizer, razão, o processo do determinismo em cima dela. A liberdade aumenta. Agora, na página 27, taxologia, item 10, autorrevezamento multiexistencial. Poderia ampliar o conceito do autorrevezamento multiexistencial, como vivenciar entrosadamente os autos revezamentos. O problema todo é o seguinte, quanto mais a pessoa tem uma memoriologia mais avançada, mais retrocognição ela tem. O que interessa mais, no caso, é a retrocognição prévia, as coisas que já passaram, por isso que é reto. Então, a coisa mais séria é o seguinte, que retrocognição que a pessoa tem de vidas anteriores, vidas pretéritas. E outra coisa, o que ela tem da última intermissão dela, o que ela lembra? Isso aí amplia o processo de autorrevezamento. Agora, como é que a pessoa pode examinar mais esse autorrevezamento? Primeiro, ver quais são as características que ela tem, ela, a pessoa em si, o ego, tem, em matéria de potenciais, de talentos,
de tendências, como é a estrutura do temperamento da pessoa, de si mesma, como é que ela vê isso. Agora, junto com isso, ela tem que ver o que ela recebeu na vida. Então, ela soma os talentos que ela tem com os aportes que ela recebeu para a vida. Por exemplo, o pai e a mãe, como é que é a relação dela? É boa? Como é o processo da mesologia dentro da genética da vida dela? Como a pessoa é perante, por exemplo, a decisão que ela teve a respeito da profissão pessoal? Ela soube disso logo? Ela caminhou para isso? Ela formou e compôs direitinho o processo da carreira profissional dela? Como é esse currículo profissional que ela tem? Depois, como é essa consciência com o duplista ou a dupla evolutiva? Como é que funciona isso? Como é essa pessoa perante as coleiras sociais do ego? O que é que tem de canga em cima dela? O que é que você pensa que você tem em cima de você como canga social? Isso tudo, então, você começa a juntar. Se há uma série de condições positivas e que se casam, que se entrosam na hora que você faz o confronto, mostra que isso faz parte do seu auto-revezamento. Possivelmente você já fez alguma coisa nessa área, nessa linha, em vidas anteriores. Então, com isso, o auto-revezamento fica mais óbvio. A hora que ele começar a ficar mais óbvio, você vai ter que começar a construir as cápsulas do tempo. O que você vai deixar na sua mega GESCOM, no seu trabalho, na manifestação da sua personalidade, os princípios que você defende, o modo de você, vamos dizer, se posicionar, seu posicionamento, sua postura, suas atitudes no dia a dia. Isso também ajuda no auto-revezamento. Então, com o tempo, você vai ver a seguinte condição, é só a pessoa raciocinar. Ninguém consegue um trafor intelectual, ou seja, do mental soma, de alto gabarito, de alto nível, numa vida só. Então, isso tem raízes na paragenética. Isso diz respeito à holobiografia. Na hora que a pessoa admite isso e ela conseguiu identificar alguma coisa nesse sentido, fica mais fácil para ela ver o processo de auto-revezamento, por onde é o viés, por onde ela tem que entrar, qual é o flanco mais importante da abordagem do futuro. Ela então deve começar a raciocinar nisso que nós chamamos da prospectivologia. Ver o que é que pode acontecer com ela. Se eu faço isso, vai dar isso. Se eu fazer isso, vai dar aquilo. Então, ela tem que ver, é assim que é o auto-revezamento. Agora, além disso, seria bom, já que eu estou dando uma panorâmica sobre o assunto, dizer para o nosso amigo, que é o Jorge Torrezinho que está perguntando. Uma coisa muito séria é o seguinte: fazer o levantamento das suas companhias, seu círculo de relações, sua rede de convivialidade. Agora, se você tem gabarito, primeiro vê a rede de convivialidade intrafísica e logo em seguida a extra. Vocês se viram. Quais são as suas extras? Você vai falar assim, não, mas esse segundo aí é muito difícil. É a vovozinha que é difícil. Se você pensar que todo mundo teve avô, mãe, pai, avó, bisavô, isso tudo entra na conjugação. Porque é do guia cego que aparece o amparador. A primeira fase do amparador é o guia cego. Entende? A primeira fase da Tares é a Tacom. A primeira fase do Boboca, você está entendendo? É ele fazer alguma besteira com os outros. Depois, então, quando ele faz besteira para os outros, vem a besteira em cima dele. Então, a primeira fase da pessoa inteligente é aquilo que ela só cuida do corpo. A segunda fase é a hora que ela vê o parapsiquismo e a multidimensionalidade. Então, isso tudo faz parte do auto-revezamento. Auto-revezamento, portanto, é o estudo do mega currículo Vitae.
o currículo da vida da pessoa. Se a pessoa pensar nisso, ela chega no auto-revezamento, inevitavelmente, de uma maneira correta, adequada, pertinente. Agora, gente, eu queria chamar a atenção que na data de 2 a 3 de janeiro, ou seja, daqui uma semana e pouquinho, é na segunda e terça, sem ser essa na outra, nós vamos ter o curso de higiene consciencial, conquistando a homeostase no micro-universo consciencial. A segunda turma em Foz. E eu espero que vocês já comecem a fazer já a matrícula, ou seja, assinar lá que vão participar disso aí. Ainda tem vaga, vamos fazer força. O que vocês estão esperando? Então é no dia 2, segunda-feira, começa às 8h30 e acaba na terça-feira às 5 horas da tarde, o debate final. E isso vai ser feito no discernimento, né? Aonde? É na OIC. É na OIC. OIC e discernimento, você sabe, tudo é perto. Discernimento é para cá, ou discernimento é para cá, OIC é para cá. Então é tudo pertinho, pode ir até a pé, tá certo? Então vocês examinam bem. Laboratórios indicados para a semana do curso: Penserologia, Cosmoética, Estado Vibracional, ProEx, Espertologia e Duplo Evolutivo. Engraçado que já indica o laboratório, que é para ajudar. Eles querem, de qualquer maneira, a participação do amparador, ajudando, né, o trabalho. Tá certo, certíssimo. Pode falar. Valdo, aqui na página 27, na caracterologia, item 7, associação de ideias. Associação de ideias, a confutaciologia e a numerologia. Por que você colocou a confutaciologia na questão da associação de ideias? Porque o problema todo é o seguinte: mesmo quando você não está discutindo com ninguém, você discute com as palavras mentais, dentro de você mesmo. Na hora que você vai escolher uma ideia junto com a outra, você debate. Não, isso aí não é. É ou não é? Não. Como é que é? Você fica em dúvida. Isso é a confutologia. É o processo da confutação. Você está fazendo uma refutação. Confutologia e refutação é mais ou menos parecido. Então você está refutando uma tendência sua. Isso aí é muito importante na caracterologia. Associação de ideias. Tá certo? Professor Valdo, aqui, 27, caracterologia. Poderia relacionar o item 3, intencionalidade, e 6, dicionários cerebrais? Sim, aí o problema todo é o seguinte: o que é que você faz com isso? Intenção você precisa para tudo. A intenção funciona em tudo que você faz. Coloca Agora, o dicionário cerebral amplia tudo que você faz. Porque coloca aqui interessologia. Interessologia. Quais são os seus interesses? É de alta qualidade ou não? Como é que é? A consciência de aí surgiria o megafoco. E tudo mais, né? É por aí. São aquelas deduções que você faz a respeito de tudo que você pergunta. Vai caminhando por aí, caminha assim mesmo. Você vai ampliando o modo de ver. Da autoesforçologia, o item 3, depuração intraconsciencial. É a maturação da autoconsciencialidade. Então você está fazendo a maturidade do seu modo de raciocinar. Então aí é aquilo que nós chamamos de autopensenidade cosmolínea. Ela é direitinha, é certinha, equilibrada. Então nós chamamos isso de retilínea, ou retilinearidade da autopensenidade. Tá certo? Tá certo. Aqui tem muita coisa para a pessoa conquistar. Agora, talvez você já conquistou tudo isso, não? Eu achava estes itens como produzindo a possibilidade do Mater Pensene, né? De definir o Mater Pensene. Agora, esses 40 itens parecem parecidos, mas não são idênticos, eles são diferentes. São 10, 10, 10, 10. São 40. É bom examinar isso com calma.
Nessa mesma página, intrafisicologia, o item 9, epicentrismo consciencial. O epicentrismo, né, consciencial. A minha pergunta é o seguinte: esses itens aqui seriam mais, como você colocou, seriam recursos extraconscienciais. O epicentrismo não seria mais intraconsciencial, quer dizer, a pessoa alcançar esse estado? Sei, mas o problema todo é o seguinte: aqui, ó, de acordo com a extraconscienciologia, 10 conquistas fundamentais para os recursos extraconscienciais. Porque o problema todo é o seguinte: não adianta nada você receber um monte de recursos de fora se você não sabe aplicar aquilo. Então o processo, antes de mais nada, é intraconsciencial. É isso que a gente chama atenção. Você tem que saber decidir o que você quer, qual a opção, qual é a seletividade, a escolha, a chance que você está procurando. Aí vem a predileção, a tendência, o favoritismo da pessoa para certas coisas. Tudo entra nisso. O que é duro que a gente percebe é o seguinte: precisamos de fazer a qualificação de nossas preferências. Se você qualifica as preferências, tudo melhora. Mas agora tem que ser assim, uma qualificação extensiva, cosmovisiológica, panorâmica, grandona. Não pode ser coisa pequena. Agora, pelas preferências da pessoa, você pode colocá-la na escala evolutiva das consciências, aonde ela fica. Então, na verdade, se você pegar aí uns 10 itens e colocar para todo tipo de consciência, você faz a escala evolutiva das pessoas. Conscienciometria. A conscienciometria é baseada nisso. Agora, quando entra a patologia, a consciencioterapia, conserta isso aí. Então, ajusta a pessoa no caminho certo, aquilo que faltou. A hora que ela sai do caminho, empurra a pessoa para o lugar certo. Então, quando você fala das preferências, quer dizer, o item 3 da caracterologia, né? Intencionalidade. E é o interesse. Esse interesse é que eu estou chamando de preferência, tendência, a meta. Agora, ó, do ponto de vista técnico, tem uma palavra que é uma melhor para falar isso, que é a ambição. Qual a ambição da pessoa? Porque aí entra já uma patologia séria nessa história. Quando começa a vir a ambição, tudo vai por água abaixo. Aí entra os processos de vocês aí, políticos. Eu estou falando de vocês, tá certo? Quer dizer, todos os processos políticos nossos, tudo entra nisso, tá certo? O senhor pode expandir mais essa condição de qualificar as preferências de maneira extensiva, panorâmica e cosmovisiológica? Poderia aprofundar um pouco mais nisso, por favor? Eu esqueço o meu ego e vejo o maximecanismo. Então, eu substituí o meu egão pelo maximecanismo. Eu só não creio com isso. Agora, isso já vem já de muito tempo. Entende? Mas, ó, todo dia eu trabalho com isso. Isso é um trabalho ininterrupto e parece que é eterno. Então, se nós entendemos isso, tudo melhora. Agora veja, o que eu fiz? Eu renunciei às minhas preferências para ver as tendências e orientações do maximecanismo, porque as preferências dele são mais inteligentes que as minhas. Agora, ó, aí você vai ver a minha ideia inteligente de ter o transmentor como meu maior amigo. Você está entendendo? Observa só, ponha dentro desse contexto essa minha condição, esse estado. Então, por exemplo, eu renuncio às minhas preferências, que é isso, eu já renunciei há muito tempo, mas eu estou falando as coisas antigas. E estou vendo agora o que o outro pensa. Agora, ó, existe um conceito que eu dou há muito tempo que especifica isso de uma maneira terrível. Chama CMP. Você sabe o que é isso? Ciclo multiexistencial pessoal. Esse é o da atividade. Na hora que você deixou que a atividade lá, que eles mandam em você, a sua preferência foi para o espaço. Você diminuiu isso, mitigou, ou eliminou mesmo. Então,
Então, nessa qualificação de preferências que o senhor está colocando, parte de uma renúncia, em primeiro lugar. Uma renúncia egóica, pessoal. Se a pessoa é grossa demais, ela tem que fazer uma renunciona. Uma renúncia. Se ela é grossa demais. Se ela é menos grossa, entende? Praticamente não vai ter muita renúncia. Tá. Hein? E quando o senhor fala qualificar das nossas preferências, em realidade, não são as nossas íntimas egóicas, são... Qualificar você se tornar uma serenona o mais depressa possível. Hein? Tá. E aquela o caminho mais rápido é esse. Ou assim, se você quiser. E aquela condição que você estava respondendo ali, o fluxo do cosmos. O problema é o seguinte, seja a consciência da próxima step. Qual é o próximo degrau dentro de você, na sua escala para você? Seja próximo. Então, viva o extrapolacionismo da sua próxima condição. Isso já é escalar a preferência. Professor, agora, isso aí tudo tem uma lógica danada. E aqui, não pode fugir. A pessoa tem que pensar muito nos detalhes disso. Os 40 itens. Professor, aqui. Ali na página 24, por favor, na Principiologia, o último princípio da eliminação do retrabalho de reconquista do ganho perdido. Eu queria entender assim, se já é uma autoconquista, como que há essa perca? O caso é o seguinte, uma pessoa, por exemplo, ela recebeu aquilo, mas ela não colocou em movimento, ela não funcionou. Ficou com um aporte, como a turma fala na Apex, ocioso. Então ela tem aquilo, por exemplo, uma das coisas que eu vejo, eu já falei isso aqui umas 3 vezes nesses últimos anos, vou falar a 4ª. Me dá uma pena danada a hora que eu vejo que a pessoa tem uma memória de elefante e não aplica aquilo tecnicamente. Ela tem uma ótima memória, mas não sabe aplicar a memória. Quer dizer, uma memória ociosa é como se a pessoa estivesse se matando aos poucos. Aquilo é um suicídio. E eu vejo isso. Tem pessoa com memória fantástica, já tem até uma memória tátil, ela é táxica. Lembra ali em cima do lance? Mas ela não aplica isso, você não vê resultado disso. Porque se uma pessoa tem uma memória de elefante, tem que ter um resultado intelectual, pelo menos intelectual, pronunciável, notável, óbvio, evidente. E a gente não vê isso. Isso é uma lástima. Estou te dando um exemplo, você está entendendo? É um fato. Uma última coisa, na ciclologia, na página 25, na segunda linha, ali, o ciclo esforço, conquista, sustentação e domínio, e na última linha, o ciclo evolutivo conquistar, manter, expandir. Eu gostaria que o senhor falasse, por favor, sobre essa sustentação e essa manutenção. O problema todo é de sustentação. É o que manda, você está entendendo? Aqui, eu falo em manter, daí eu falo em sustentar, isso equivale. Então, começar uma coisa é fácil. Você desencadear, dar aquilo que o povo chama, dar o tiro de meta, é muito fácil. O problema é manter o jogo para você fazer os gols necessários. Então, a conquista real precisa da sustentação e do domínio do holopensênio, domínio do contexto, para você fugir disso, sair daquele nível baixo. Agora, o ciclo evolutivo, conquistar, manter, expandir, é a mesma coisa, isso equivale isso aqui, um está dizendo o outro. Um é falado ou explicitado através de substantivos, entende? De sujeitos, é esforço, conquista, sustentação, domínio. E o outro através de verbo, que é ação, conquistar, manter, expandir. Isso equivale. É que eu, às vezes, faço isso para dar a diferença. A gente não pode estar usando só verbo e não pode estar usando só sujeito, só substantivo. De vez em quando tem que qualificar também. Eu, às vezes, faço as coisas, às vezes, predominando o qualificativo. Isso faz parte, que é melhor para a pessoa pensar.
E outra coisa, isso mexe com os dicionários cerebrais do leitor, entendeu? É uma saída. Professor. Paulo, sim. Aqui no ar. No caso da laboratoriologia, um dos laboratórios principais não seria o da retrocognição? Para aferir bem esses... sempre ajuda muito, né? Não há dúvida sobre isso. Mas agora, eu não coloco todos os laboratórios, às vezes, fica só um pedaço. Mas é uma boa. Mas aqui eu coloco um que é o principal, ó, EV. Ó, eu mesmo já falei nele aqui hoje. Esse é seríssimo. EV. O negócio é trabalhar com isso, porque trabalhando com energia, tudo em torno procura melhorar. Escuta, hoje você vai trazer a turma, aí você traz mais cedo e leva lá, a Graça quer ver, que a Graça tem uma coisa para dar para minha irmã, tá? Preciso ir lá antes. E outra coisa, eu preciso de ver a nova aquisição do fim de ano, tá entendendo? Que ela já está desse tamanho. A cadelinha. E como que... Mas a dificuldade, dá pena de ver o processo da educação, né? Não é fácil, né? Esse período eu vou te contar. Agora, a Graça tem muita paciência. Ela está educando. É filhotinho, veio com menos de 2 meses, mas agora já dobrou o tamanho, já está desse tamanho. Agora, é uma alegria, é uma psicomotricidade, é uma energia. Eu vou te contar, parece que tudo quanto é cachorro está ali dentro. Mas, uma alegria. Agora o rabo é a jato. Rabo a jato. Mas então a Graça está querendo mostrar para minha irmã que ela vem aí hoje para o jantar. Eu quero mostrar para vocês que às 7 horas eu quero estar lá no jantar hoje. Sabe? Começa o jantar aí do Natal. Eu e a Graça vamos com essa turma toda lá. Quero ver vocês aí nesse jantar. Sabe? Vão ter só energias positivas. Tá certo? Bom, o que mais? O que você não entendeu? Como que você encadeia assim? O que é vantajoso nisso? Da busca das autoconquistas anteriores? Eu não entendi nada disso aí. Como encadear isso? A busca das autoconquistas anteriores com o planejamento com as atuais, né? Não, aí você tem que encaixar, fazer aquela listagem, fazer o cotejo. Examinar onde é que uma coisa encaixa com a outra, para ver o que predomina. A predominância positiva, elevada, é que deve ficar. O resto esquece. Tem que ver isso. Mais uma depuração. Por exemplo, no seu caso lá, o processo intelectual, essa sua tendência, o processo histórico, examinar o problema da iniciação, é uma febre, você tem uma cachaça, né? Então agora veja, você tem que examinar isso. E se encaixa com o quê? Dentro da medicina, encaixa com o quê? Como é que fica? Tudo encaixa. Se você não acha o encaixe, é por incompetência. Se a pessoa procura, sempre ela vai ver o encaixe das coisas. Pessoas não recebem o aporte à toa. Aquilo que ela merece vem para a mão dela. E outra coisa, o cobertor nunca vai ficar menor do que a extensão das pernas. Então vamos entender bem isso. Olha bem isso aí. Pois é. Não, é factível. Pois encaixa naquilo que você falou da memória lá, uma memória ociosa com essas bobajadas, né? Que eu adoro isso. Isso aí é terrível. Essa da memória elefantina julgada pela janela me dá uma pena. E eu vejo isso demais. Agora eu via isso todo lado, eu vejo isso desde a minha mocidade. Lá no meio do ginasiano eu já via isso. Aquele cara bom, eu vi isso no ginásio, vi isso no curso de medicina. Mas assim, uma pessoa que chamou atenção para aquilo. No curso de medicina tinha um, que eu encontrei com ele agora depois do jubileu. E ele não correspondeu àquilo que a gente esperava, pelas coisas que ele me falou. Agora, é dos tais que era igual eu. Podia ir na aula e não anotar nada, só escuta e depois tira a nota melhor, porque todo mundo que anotou, que discutiu, que fez trabalho em casa, que não sei o quê, tarefa de casa, a gente saía melhor. Esse era igual eu. Tinha uma facilidade para tudo, só de
Espera aí que eu estou escutando. Não, ok. O que é? Entendeu? Então, essa captação apenas auditiva do processo, esse cara, agora o QI é alto, né? A assimilação dele, mas eu não vi. Eu perguntei para ele, mas o que você fez? Não, eu estou lá na cidade, falou a cidade dele. Mas o que você fez? Você saiu? Não, eu não viajo, só atendo lá. Mas o que você faz? Não, estou fazendo assistência, né? Na minha medicina. Então está ótimo. Então quer dizer, a PROEX dele é capaz de ter vindo só para fazer assistência, que ele estava precisando. Todo aquele QI intelectual deve ter cada rombo do passado desse tamanho. É tanto que eu não entrei em consideração. Eu só peguei o material todo do CAEC e dei para ele. Na mesma hora ele foi ler. Foi ler tudo que tinha aí. Agora, esse rombo... Aí ele nunca apareceu aqui depois disso. Esse rombo do passado, Valdo, pode ser em função de que ele Você usou... sabe quem é que eu estou falando, não sabe? Você estava lá comigo? Tem gente que estava aqui. Estou lembrando agora. Esse rombo do passado pode ser algo que a pessoa usou mal aquele... Não, ela usou mal a intelectualidade. Então, é o caso, Está na cara. É o caso do Heidegger, por exemplo. Se a gente for avaliar, ele usou mal. Heidegger é justamente isso. É um monte deles aí. Que aquilo vai ficar, ele vai ter que... Tem uns que erraram um pouco, que é o caso do Rousseau, consertou logo. Mas esses outros não. O que é duro é a hora que o negócio vai para 5 séculos. E o rombo continua 5 séculos. A tendência do efeito negativo é ampliar. A durabilidade do processo. Professor. O senhor comentou que no caso do Rousseau consertou logo, mas foram 2 séculos, para mais de 2 séculos. 2 séculos eu estou considerando bonzinho, eu sou bonzinho, Cris. Então, mas eu quero entender por que... Agora, por exemplo, com 500 anos, quer dizer, 5 séculos, o negócio já começa a pesar muito, porque aí o negócio já estendeu. O negócio é um perigo. É a turma da época anterior à Revolução Francesa, lá o caso do Rousseau, que é o processo do feudalismo e monarquia. Agora, o nível de influência do Rousseau que ele teve com relação às demais consciências, a influenciabilidade dele... Ele é impressionante. Sim, mas não contaria, digamos assim, mesmo sendo por 2 séculos, que o senhor acha que foi isso pouco que tempo. Ajudou, e todos nós entramos para ajudar. Por quê? Devido ao processo da liderança dele, a liderança intelectual. Agora, por exemplo, ele já, mesmo como Rousseau, na vida dele, ele fez muita besteira. O processo da família dele, dos filhos, aquela bobajada toda. Agora, o problema não é depois a consequência, as tendências dele na intermissão. Na intermissão. Que ele era meu colega na intermissão, então eu via as coisas, como é que estava tudo errado. Então, esse processo da pessoa desviar politicamente, do ponto de vista da intermissão, piora tudo, é pior lá do que aqui. Então, por isso que eu pergunto, por isso que eu estou questionando, porque o senhor falou, o Rousseau consertou rápido, e devido a todas essas variáveis... Consertou rápido devido ao processo de 2 anos, de 2 séculos. Mesmo nesse Entende? caso... Agora, por exemplo, um 5, esse povo mais antigo do feudalismo, pensa bem o que não... Como é que fica isso? Isso aí, a repercussão. Como vocês gostam, como é que é aquela palavra? Reverberação. Como é que fica? Mas essa análise de consertar rápido, ela se dá mais pelo ponto de vista da cronêmica, pela condição, no caso aí, de séculos, ou tem outras variáveis também que a gente pode, em função da pessoa pelo específica? Conjunto de amigos, os simpatizantes da causa, que ajudam a pessoa. No caso do Rousseau foi isso. Agora, tem outra coisa também, né? A extensão do regimento. Foi isso que eu estava perguntando. Foi o caso dele, há muita gente. A hora que você mexe com gente demais, atinge escalões mais altos de evolução. Devido ao processo da pirâmide de influência. Você entendeu, né? Entendi. Pirâmide ou cone de influência, entendeu? Quanto mais alto, maior é a base. Aquilo vai aumentando o número de consciência. Então, isso é um senhor problema. Mas também foi a favor dele na hora Agora, que ele gente, vocês veem que isso tudo tem princípio, meio e fim de uma lógica e racionalidade positivíssima. Tudo amarrado. Não falta nada. Uma das autoconquistas que podemos obter é a superação dos megatrafalhos e dos autoconflitos.
Qual o modo prático para superarmos o autoconflito de ordem afetivo-sexual que tem relação com o processo de promiscuidade do passado? A primeira coisa é não ser promíscuo em nada aqui agora. A TENEPS tem me ajudado de maneira muito séria nesse sentido, mas ainda há resquícios que atingem a pensanidade, que identifico ser influência de assédio extrafísico. Assim, é o seu povo do passado, é a sua freguesia, e já descobriu você. Penso que se intensifica a partir do autoconflito que ainda existe. É lógico, você está raciocinando tudo certo. Agora, caminha por aí para extinguir isso aí o mais depressa possível. A primeira coisa, desvalorize a sexologia, a sexomática. Põe a sexologia no lugar dela. Coisa de bicho, de animal, de vida vegetativa, umbilico, chakra. Para não falar o sexo chakra, porque o negócio pior do sexo chakra é de pegar o umbilico chakra e bloquear tudo. Então, eu acho que você entendeu. Se você não entendeu bem o que eu estou falando, pergunta de novo aí algum aspecto para ver se a gente pode clarear mais. Em neossinapsologia, página 25, poderia ampliar a conquista teática das neossinapses intermissivas prioritárias. Olha, o caso todo é o seguinte: neossinapses são as sinapses novas no seu cérebro. Agora, intermissivas, aquelas que você obteve no curso intermissivo. E que sejam prioritárias, aquelas que estão na ponta. Então, é a neo-verpon. No caso, neo. E é verdade relativa de ponta. Mas do curso intermissivo. Vamos estudar isso. Agora, outra coisa, eu queria falar com vocês aquilo que me fizeram a pergunta agora, o mês passado, e eu acho que eu deixei passar, não falei isso. A pessoa chegou para mim e falou assim: como é que eu posso melhorar meus processos de curso intermissivo mais sério? Eu já vi que eu fiz o curso intermissivo. Então eu virei para ele e falei assim: você vai pegar e ver tudo que nós já falamos nas tertúlias e também nos verbetes da enciclopédia que fala em CI. Tudo que fala, porque aonde eu escrevo curso intermissivo eu ponho entre parênteses CI. Então você pega tudo quanto é CI e vai examinar e cotejar uma coisa com outra, fazer o cotejo. Você vai ter uma porção de ideia. Agora veja, examina aquilo que você entendeu imediatamente. E depois você deixa sobrando, vai apartando tudo que você não entendeu logo que viu. Aquilo que você entendeu imediatamente é do seu curso intermissivo direto. Aquilo que você não entendeu é o que você precisa trabalhar. Agora, gente, isso aí é o tal negócio das técnicas que eu falo, uma bobagem, né? No entanto, veja o esclarecimento que isso dá. Agora, falar em esclarecimento, Roberto, eu pedi para avisar para você, para pegar meu companheiro lá e levar para o Rio. Ele estava lá, o povo estava dando água para ele, mas a alimentação não está boa, é bom soltar ele lá no Rio. Tá certo? Pega ele lá, você ainda não foi lá não, né? Já levou? Não, mas leva ele. Porque senão, já tinha gente que eu estava falando isso, eles já estavam querendo levar de qualquer maneira, mas é bom você levar, para levar para a geopolítica dele. Você está entendendo? Gente, eu estou falando é de um jabuti. Apareceu um jabuti aí, é o meu amigo, está ali e tal. Então a gente tem que dar um jeito, tem que colocar ele agora com a família dele, porque possivelmente ele deve ter uma família. Agora, no Rio tem jabutis aí embaixo. Então, é preciso o Roberto levar. Ele é macho, adulto e é jabotão. Ele não é do pequeno. Eu, sem ele me falar nada, é a primeira vez eu vi antes, falei, ele é isso, está tudo certo, é isso mesmo. Porque isso aí eu já vi muitos jabuti. E outra coisa, eu tinha uma pessoa na família que criava jabuti em casa, no jardim. Então é aquilo que a Mabel precisa. Você precisa de ver jabuti toda hora. Bem devagar. Sabe, toda pessoa que tem muita aceleração de psiquismo, mas que está caprichando, precisa de ter um jabuti junto. Gente, o negócio é tão grosseiro, mas é tão assim elementar. É ou não é? Você já viu lá como é que ele é, né? Ele vai subir uma coisinha assim de 4 centímetros de altura. Me dá uma vontade de ir lá e ajudar. É isso que vai dar em você. A hora que você vê, você vai querer ajudar.
Agora, o jabuti está bem de saúde, você examinou, né? Ele está bem de saúde. Então eu preciso falar com ele, olha, nós vamos te apresentar. Vamos ver se vocês fazem uma recepção para ele lá no Rio e tal. Ele merece. Professor, na efeitologia, Chiavelli, na página 25, efeitologia, na última linha, sim. Não sei se o senhor já comentou os efeitos motivadores dos sucessos evolutivos reiterados. Aqui, quando nós, muitas vezes, muitas conquistas não são comemoradas, né? Nem que seja com uma manga madura, lá que o senhor comenta, é importante você reforçar essa autoconquista, né? Para que haja um ciclo. Tem gente que não vê aquele sucesso como sendo uma coisa grande. Isso é que é o pior da história. Ela obteve, alcançou aquela meta, no entanto, ela não. A hora que chegou lá, ela mexeu o coreto. Ela não leva aquilo em consideração. Agora, então, nós temos que ver esses efeitos motivadores do sucesso evolutivo reiterado. Então, a pessoa tem que tornar a fazer aquilo, avançar de novo, ver como é que é, e olhar esses efeitos. Como é que aquilo se espalha? Qual é a reverberação positiva daquela conquista? É isso aqui que nós chamamos a atenção. Porque daí aqueles ciclos que vêm logo adiante ali na ciclologia, esforço, conquista, sustentação, domínio, sementeira, colheita, etc. Tudo tem... o caminho, tudo uma coisa só. O caminho é por aí. É um ciclo... Agora, tudo, gente, é autoconquista, Rogério. Autoconquista. Por exemplo, o que vocês estão esperando? Hoje é dia 24, daqui uma semana acaba o ano. Vocês já fizeram o balanço desse ano? Como é que foi? Vocês vão comemorar comendo a manga madura ou vão se penitenciar, que eu não sei como, mordendo na língua? Eu não sei como. Então, vem cá, é hora de fazer isso. Tem um amigo nosso que perguntou, Valdo, qual é a melhor época para a gente estudar dentro dos laboratórios do CIAEC? Eu falei assim, dezembro, fim do exercício. Que vocês já foram, levanta a mão, quem é que nesse mês de dezembro teve laboratório do CIAEC aqui? Levanta a mão. É muito pouca gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dá pena, é muito pouca gente. Quantas pessoas tem aí? Vocês têm uma ideia, ô chefe? Olha quanto que é 19, o percentual 19. Você que gosta de ver tudo quanto é percentual. É muito pouco. Porque o fim do ano, os laboratórios ali fora deviam falar, alô, é dezembro, você já esteve aqui? Acho que devia de ter lá uma voz falando isso toda hora no povo. Alô, estamos em dezembro, você já esteve aqui? Porque lá é que é um dos melhores lugares para fazer o balanço. Como é que é? Quantos são? 9%. Hein? 9%. Gente, não chega nem a 10%. Quer dizer, uma vergonha para nós. Agora, eu pergunto, Cris, você acha que eu estou sendo rigoroso com isso? Com essa estatística? O que você acha, Roberto? Tem sua razão. Agora, veja. A gente tem que perdoar essa turma toda que não foi lá no laboratório pelo seguinte, eles nunca pensaram nisso. O que vocês acham? Então, na minha terra, a pessoa que nunca pensou naquilo, como é que chama? Não, até não é, mas tem um outro nome. Chama ignorância. Você está entendendo? Há uma ignorância sobre os laboratórios. Agora, ó, quem é que está cuidando dos laboratórios aí? Tem gente aí? Quem é que é a turma do laboratório? Tem alguém aí hoje presente? Acho que não tem nesse momento. Mas então, ó, vocês vão pensar nisso. Vocês têm uma semana para fazer o laboratório. Ainda dá. Aí a pessoa fala assim, mas Valdo, eu posso fazer isso em janeiro. Sim, mas não é a mesma coisa. Por quê? Numa semana ou num mês, se a pessoa fez isso no dia 1º de dezembro, ainda tem um mês para recuperar o tempo perdido, a loucura que houve lá, ir atrás do tempo, ir atrás daquilo que ela não fez. Então, vocês têm uma semana para resolver isso aí.
para entrar com o pé direito, a mão direita e o nariz certo no próximo ano. 2012. O que tem? Você comentou ainda há pouco a questão das renúncias das prioridades pessoais em função do maxi-mecanismo. Mas eu queria entender um pouco mais isso no seu caso, né? Por exemplo, você tem muita motivação para a questão da enciclopédia, dos verbetes, para todo esse trabalho que você faz. Como a turma tem falado, eu estou recebendo uma opção de carta que gosta demais de me ver, que eu sempre tenho bom humor. Bom humor, é a última que descobriram que eu tenho bom humor. É uma novidade. Novidade enorme. Furo de reportagem. Não, mas é um monte que eu recebi, me chamou a atenção. Umas 5, sabe, junto da TENEPS, porque eu recebo carta da TENEPS que manda a carta para mim falando certas coisas e ao mesmo tempo tem o processo da TENEPS. Nisso, então, eles fazem crítica sobre a tertúlia, mostra como é que é, abordagem disso, pergunta as coisas. É uma mistura hoje violenta. Eu tenho que estar com calma. Sim. Sabe? Discernir. O que é? Inclusive o bom humor você colocou aqui no item 2 da autoesforçologia. Você colocou. Não, mas a minha pergunta hoje, pelo menos a gente observa de fora, que a questão das suas preferências pessoais são as preferências do maxi-mecanismo, não é? É porque eu há uma convergência. Tudo que eu posso. Mas agora, existem detalhes que eu não posso falar que é o maxi-mecanismo, que parece que eu estou xingando o maxi-mecanismo, porque o povo não entende aquilo que eu falo. Por exemplo, o processo da defesa dos muares. Defesa o anti-hipismo. Não andar a cavalo. Não forçar o cavalo. Isso aí é deles. Não, você já pensou? Veja se você imagina uma imagem do serenão em cima de um cavalo. Conjumina? Não, eu pergunto para vocês, conjumina? Escuta, eu quero falar uma coisa com você hoje, tá? Se puder. Mas não conjumina, tá certo? Isso é do maxi-mecanismo. O povo fica pensando que eu sou super inteligente, que eu arranjei essas ideias novas, neologia, isso tudo é do maxi-mecanismo. Então vem aquilo que a turma fala, não, vem da cobertura. Os caras vêm da cobertura. Aí eu falo assim, não, cobertura é a sua, é o tampo da cabeça. Vou fazer a pergunta então de outra forma também. O que você acha para a gente, que a gente deve abrir mão em função do maxi-mecanismo, que a gente ainda não está fazendo aqui, pegando a Cognópolis, CCCI? Aí é preciso de ver o temperamento da pessoa, o que ela tem, né? A primeira coisa é o seguinte, é aquilo que o povão chama de picuinha. Corta as picuinhas. Agora, picuinha é uma coisa boa para falar, porque todo mundo vai entender o que é picuinha. Quais são as suas picuinhas? Deixa para lá. Primeiro, você tem que localizar, identificar as picuinhas. E depois não pensar nisso mais, deixa para lá. Risca do mapa. Agora, é bom fazer uma declaração para você. No dia tal, às tantas horas, sabe, no meu escritório, renunciei a todas essas picuinhas. E coloca. Isso tudo é que deve fazer no laboratório aí. Agora, ninguém me perguntou, vocês podiam me perguntar, qual laboratório que eu devo ir? Aquele que você ainda não foi. Porque, de qualquer maneira, vai ter um amparador que vai ajudar. Então, olha aquele que você nunca foi. Não interessa, aquele que você nunca foi, esse que tem que dar preferência. Porque isso já mostra que a pessoa está querendo suprir uma deficiência. É um laboratório que ela não fez. É muito sério isso aí. Professor, aqui no ar. Eu gostaria que o senhor expandisse aí o segundo termo da tecnologia na página 25, as abordagens técnicas especializadas de amplo espectro. As abordagens técnicas especializadas de amplo espectro. O problema todo é o seguinte, é tudo aquilo que você pega e o contexto se expande, aquilo que tem um holopensene maior. Então, por exemplo, alguma coisa que você está fazendo que atinge maior número de consciências. No caso, que atinge maior número de consciências assistíveis. Isso aí é importantíssimo.
Você pensar, como é que fica? Então, o amplo espectro é isso. Agora, tem um particular nessa história, aí uma peculiaridade, uma singularidade bem específica que é bom a gente chamar a atenção. Quando eu falo amplo espectro, quase sempre atinge o processo multidimensional. Isso envolve parapsiquismo, envolve o EV, tá certo? Tem que pensar nisso. O que eu falei antes foi apenas uma coisa para começar, mas a coisa mais séria é a hora que atinge a extrafisicologia. Está claro? Fundamental no página 25. Isso é fundamental. A respeito disso, a abordagem técnicas especializadas de amplo espectro que perguntou recém, acho muito importante no trabalho da TENEPS, né? A TENEPS mas agora a TENEPS ela é circunscrita pela força do amparador de função. Ele é que determina, ele é que mostra, então isso ajuda. Não é bem a TENEPS. Agora, muda tudo a hora que passa para o FIEX. Ao FIEX, sim. São trabalhos mais de FIEX? É com o tempo, aquilo se expande. Olha o FIEX. Isso que você pensou da TENEPS, coloca o FIEX no lugar. Você vai entender mais o amplo espectro. Mas, Niemeyer. Na 25, professor, na crescendologia, na terceira linha, poderia aprofundar o crescendo na acumulação de conquistas, gerando as diversas categorias de elites evolutivas? Nós falamos alguma coisa disso aqui num verbete anterior aí. O problema todo é o seguinte: as conquistas que a pessoa tem, aquilo envolve um determinado nível de evolução. Quando você começa a ter conquistas mais depuradas, avançadas, evoluídas, de alto nível, você começa a caminhar para as elites evolutivas. Quer dizer, a elite evolutiva aqui no caso, eu não estou falando de elite negativa não, é a positiva. É aquele nível na escala evolutiva, da hierarquia evolutiva mais avançado. Então, o que se passa? Você começa a ter, vamos dizer, contato dessas conquistas com essas consciências, entende? Então, é aquilo que eu estava falando ontem sobre o problema. Vamos examinar qual é a rede parasocial da sua consciência. Com quem que você tem mais contato extrafisicamente? Vamos supor, assediador todo mundo tem, amparador alguns têm, e depois disso, evoluciólogo, como é que você é? Como é que você é com semiconsciente? Como é que é com serenão? Estudo é importante, entendeu? A acumulação das conquistas gera essas categorias de elites. Agora, isso é gerado para todas as consciências, mas no caso especial é você pensar onde que eu estou, aonde que eu vou me inserir, com quem eu me identifico. É aqui que vem as conquistas, tá certo? Valdo, na página 25, antepenúltimo item. O que é? Qual? 1, 2. Os efeitos da criatividade ao lidar com a imprevisibilidade. Ah, sim. O problema é o seguinte: tudo que seja coisa nova, ou seja, um neopensene, cria e ao caminho da neoverpon. Isso tem a serendiptia, tem a heurística, tem a verponologia. E isso começa a vir o processo da mateologia. O obscuro, o imprevisível, o desconhecido, o ignorado. Tem uma palavra para isso que é, você que mexe com termos, é o ignoto. 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 Então, esse ignoto é que traz a surpreendência. Entende? Então, aí você veja, a hora que a pessoa descobre
uma condição que não tem palavra nenhuma nova, são todas antigas. No entanto, é um ângulo da vida que ela nunca tinha pensado. Aquele ignoto, então, foi substituído por uma cognição imediata. Autocognição. Aí não aparece para-ângulo, a força do para-ângulo? Sim, até um certo ponto o para-ângulo está nisso. Está nisso. Está lá dentro. Eu não digo que seja é do imprevisível. Agora, o maior número de imprevisibilidade que nós temos é aquilo que ultrapassa as lições que cada um recebeu no curso intermissivo, do ponto de vista da evolução. Então, por exemplo, o que é que a pessoa não recebeu como lição sobre aquele assunto? Aquela aula que ele não teve ainda no curso intermissivo. Que isso varia de pessoa para pessoa, de aluno para aluno do curso intermissivo. E a assimilação, então, do para-percepto é essencial aqui? É lógico. É lógico. É a base. É a base, daí você a unidade de medida. Né? Unidade Como é que você vai medir a criatividade, isso, a cognição nova, que aí é a neocognição. Isso. É o neoconstructo. Neoconstructo. Você entende? É o caminho. É o jeito. Professor, aqui no ar. Aqui no ar. O senhor pode aprofundar um pouco técnicas, critérios e como que a gente pode fazer para rastrear com profundidade a intenção? Eu penso que é o seguinte, você está em dezembro, veja esse ano, o que você fez? Você esteve ocupado esse ano em quê? Quais foram aquelas ações, atos e manifestações suas que você gastou mais tempo? Você vai ver qual foi a sua intenção. Aquilo que você aplicou mais tempo é onde você aplicou mais sua intenção. Não tem erro isso aí. O que você fez mais? O que você usou mais o seu tempo? Quantas horas, quantos dias ou meses você trabalhou numa determinada coisa? Isso é intenção. Agora, a hora que você descobriu o que é, você vai olhar. Qual é o objetivo dessa minha intenção lá? Aí você pergunta, eu conquistei isso? Eu atingi o objetivo? Isso é a autoconquista. Está claro para você? Agora, eu não vou perguntar, é você que tem que responder para você mesmo. O que você está fazendo? Observa bem. O que é que você gastou mais tempo? Se você me perguntar, eu sei o que eu gastei mais tempo. Adivinha o quê? Escrevendo. Escrevendo, lendo, digitando. Manuscrito e digitação. Lendo. Foi o que eu gastei mais tempo. Isso eu sei por dia, eu tenho a média do tempo que eu gasto. Se eu tenho mais sociais a fazer, se eu faço mais social, eu diminuo esse tempo. Então é preciso eu ver. Mas agora, o que eu gastei mais foi com isso. Agora, não gastei à toa. A maior prova é o seguinte, tem 123 coautores. Isso faz parte do serviço. Se eu não manter o processo devagar e sempre, eu não seguro a barra. Eu tenho que bancar o fueiro do carro, ou se vocês quiserem, entende? Para segurar a casa, a barraca, o pau da barraca. E professor, assim, quando o senhor considera, assim, quando eu olho para o senhor, eu entendo bem isso, mas quando o senhor considera que uma pessoa dominou a vontade dela? Ela dominou na hora que ela não se deixa levar mais por aquele ato. Ela dominou. Agora, isso é depois assim, que já aconteceu 5 tentações e ela não caiu no mataburro de novo. Depois de ter caído dezenas de vezes no mesmo mataburro. Aí ela dominou o processo. Agora, a coisa mais difícil que tem nisso é o domínio da convivialidade, vamos dizer, em um nível de discernimento, diminuindo as emoções de bicho. Então, uma pessoa que fez uma crítica violenta para você, e você não pegou nada. Isso aí é uma das coisas mais críticas que tem em matéria de teste. Entende?
E outra coisa, de mulher é a pessoa falar alguma coisa somática. Não é uma crítica de ideia, não. Ideia é com o homem. Então, chamar um homem de burro é muito pior do que chamar uma mulher de burro. Por exemplo, a loura burra, ela até, todo mundo bate palma, ela é linda. Agora, se você falar em outros negócios que a loura... Ih, mas veja, está horrível esse seu sapato. Pronto. Então, você tem que receber essa crítica com muito bom ânimo. Tá certo? Eu estou aqui dissecando um problema para vocês entre homem e mulher. Você vê lógica nisso? Todo mundo tem medo de falar. Sabe, é por isso que no meu curso de sexomática, sábado de mulher, no domingo era de homem. Se juntasse, ninguém falava a verdade. Agora, o melhor da história era isso. Quando terminava o curso das mulheres no sábado, ela chegava para mim e falava assim: doutor Valdo, amanhã o senhor vai falar tudo que o senhor falou aqui, o senhor vai falar para os homens, não vai? Bom, então tá. Ela queria que eu falasse para o maridinho dela que ficou em casa. Entendeu? E que ela não podia falar. Agora, se eu falasse, ia ajudar. Porque o problema todo é o seguinte: a técnica aí do meu curso era o seguinte, dos princípios. É desancar com o homem no curso das mulheres e desancar com as mulheres no curso de homem. Aí você chegava, o povo abria o jogo, porque senão ninguém abre o jogo. Ainda mais por causa do tema, né? Sexualidade. Era um problemão. Agora, eu no fim juntei as turmas, tal, já no fim dos cursos, depois de muitos anos, mas era um problema. Não é fácil. As pessoas ficam inibidas. Há um processo de castração. Para não falar que é uma mutilação geral, né, em matéria de ideia. Agora, entre nós, não tem muito, mas é quando eu faço sexomática, ou quando eu fazia, vocês já pensaram quem não aparecia nesse curso, né? Não é fácil. O tanto de prostituta que eu tive que atender em muitos lugares, até fora do Brasil. Como é que fica isso? Não é fácil. As prostitutas querendo que eu ensinasse como é que ela pode sobreviver profissionalmente dentro do processo do exercício da sexualidade. Qual o macete? Isso era seríssimo dentro do processo. Agora, a hora que eu contava aqueles negócios que eu conto dos olhos azuis, aquele negócio sabe, do Sinatra, tinha gente que vibrava, nunca pensamos nisso, tal, entende? Era o tal negócio. A vibração. Utilizamos no trabalho assistencial de um centro espírita a técnica da cromoterapia, seja mentalmente ou utilizando o aparelho. O senhor acha bobagem? Total. Isso aí ajuda, mas isso é tapeação, é fazer cozinhadinho de criança, é fazer sugestão, bobagem. Isso aí não é ideal, não. A gente tem que ser mais consistente. Nós estamos no século XXI. Tem que parar com essas tolices juvenis aí. Ontem acordei com o lado direito formigando e uma voz me falou que iria morrer na miséria. Isso é algo que tenho muito medo, já que tenho minhas responsabilidades pessoais e dependentes familiares. O mais interessante é que essas coisas acontecem quando estou sempre trabalhando com as energias. Acredito ter me perdido ao longo do caminho, pois entrei na área da informática que descobri ser uma das mais assediadoras. Não aguento mais ver computador. Hoje estou desempregado, tenho alta assédio sexual. Meus pais estão doentes e assediados. Quando estou bem, até comigo, consigo realizar passe para acalmar as pessoas. Mas parece que tem sempre algo me dando rasteiro. Tem algum modo de me defender? Existe possibilidade de, aos 40 anos, voltar para a área da saúde ou terapia? Eu acho que você não deve sair, não. Você tem que voltar o mais depressa possível, mas tem que estudar o estado vibracional. Dá um jeito. O ideal seria você frequentar aqui uma temporada das dinâmicas e o acoplamentário, até a pessoa se encaixar. Você está muito novo, 40 anos não é nada, as pessoas estão vivendo 100 anos, você está com 40%, ainda tem 60% pela frente. É 150% a mais do que isso, né?
Então tem muita coisa, vamos trabalhar. A Revolução Francesa aboliu a servidão, os direitos feudais e proclamou os princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade, de autoria de Jean-Jacques Rousseau. De que maneira o senhor analisa tal evento? Seus participantes, na média, ainda estariam na fase da interprisão ou da recomposição? Entendo ter havido belicido na mesma, mas sem ela ter acontecido como estaríamos hoje. Sem ela ter acontecido, como estaríamos hoje? O caso todo é o seguinte, eu sei disso porque eu acompanhei os negócios do Rousseau. Agora, é muita gente atrapalhada. Você sabe que na Revolução Francesa, o que foi bravo, foi a hora que eles começaram a matar todo mundo. Depois que aconteceu. Tinha um cara lá bravo. Como é que era o cara? Pois é, esse aqui é Robespierre. Pierre quer dizer pedra. Não é fácil. Então, isso aí criou problema para muita gente. Inclusive, o Rousseau também entrou nessa aí. Agora, o Rousseau tinha uma coisa que hoje ele já superou, que era o processo da francofilia. Ele estava muito apaixonado pelo processo da França. Isso deu na cabeça dele. Só em cima disso. Como é que você avalia o Danton nessa história toda? Danton. Eu não sei. Isso aí precisa de estudar, né? Tem tanta gente da Revolução aí atrapalhada. O único que eu vi assim mais de perto foi o caso do Rousseau. E o Robespierre, que foi o Hitler da época. Ele foi uma espécie de Hitler da época. Ouvi o senhor falar de uma pessoa que tem boa memória e não aproveita isso. Fiquei com uma vergonha danada, pois tem memória de elefante e taco psíquica. Poderia me dizer de que modo posso utilizar a memória? O que você escreveu esse ano que está encerrando? Você já fez artigo, fez verbete, escreveu um livro? Como é que é a mega gescom? Como é que é a gestação consciencial escrita, obra escrita? Seja autora publicada. Isso é que interessa. Com isso aí você vai melhorar seu processo de memória. Uma pessoa que faz trabalho intelectual com atares para esclarecer os leitores, ela está totalmente inteligente na aplicação da memória de elefante e taco psíquico que ela tem. Isso é importantíssimo. Meu pai dessomou no dia 21 de dezembro, com 92 anos de insuficiência respiratória, quer dizer, faz 2 dias. Minha mãe dessomou em agosto deste ano. Somente 4 meses de diferença entre as dessomas. Eles eram separados há mais de 30 anos e não se falavam nem tinham contato. Por que dessomaram tão perto? Não, isso não quer dizer nada, é preciso ver o que cada um estava fazendo. Qual a idade da sua mãe, como é que é. A sua mãe devia ser mais nova, isso faz parte do serviço. Você sabe, quando começa a chegar na 4ª idade, já se fala em UTI, comorbidades, tem uma série de coisas. Se a pessoa vai doar órgãos, se ela quer ser enterrada ou cremada, isso tudo faz parte do serviço. Agora, o povo está começando a viver na base de 100 anos. Pensa nisso. Você se diverte. Quantos anos você tem? O que você faz com isso? Isso é a filha que está falando, uma filha. Vamos ver como é que fica. Valdo, aqui em cima na letra B, Flávio. O Rousseau, ele está hoje com alguma ligação mais direta com a enciclopédia? Ele está em alto nível, ele está ajudando as coisas do curso intermissivo. Mas alguma com a enciclopédia da Conscienciologia? Não, ele ajudou, mas agora tem muita gente do povo que ele trabalhou que está com ele, mas muita gente está sendo encaminhada. Esse povo todo está renascendo por aí, né? Olha os seus vizinhos, que às vezes tem alguém da Revolução. Entende? Ainda mais você aí com o processo político e a nossa amiga. Veja bem. Qualquer coisa, uma lupa para você olhar. É lupa com lanterna. Essa é superior à do nosso amigo. Que ele só tinha uma lanterna, que era uma luz. Agora não. Você pegando uma lupa com lanterna, você vê mais a personalidade. A gente pode botar um GPS também junto. Pois não, tem o GPS, tem uma série de condições, né? Valdo, aqui no ar. Você poderia comentar mais essa personalidade do Robespierre, que ele era o advogado dos pobres, né? Uma pessoa extremamente assistencial, tudo, e de repente ela assume o poder e vira um Hitler, né? Pois é. Como é que fica? Como você vê essa inversão da vida dele? É o tal negócio. A intenção dele não era boa desde o início, né? Eu no Espiritismo vi muita gente querendo fazer a demagogia da assistência. Um monte de gente.
Uns procuravam dinheiro, o outro poder, o outro política propriamente dito, o outro sexo, tudo através da assistência. Eu vi isso tudo quanto é tipo. E era horrível, porque você tinha que combater aquilo, não participar, né? A hora que eles viam que eu tirava o corpo fora de alguma coisa, eles iam ver o que era. Pessoal, vai lá e estuda. Aí eles descobriram o que era. Era um jeito de estourar, você está entendendo? Esses núcleos baratrosféricos. Agora a sociedade está cheia desses núcleos. A gente não pode entrar nisso. E é interessante que o ideólogo da matança, vamos dizer, não foi o Robespierre, foi Marat, né? Ele que era o grande ideólogo dos assassinatos que ocorreram. Agora parece que quem exerceu mais força mesmo durante mais tempo foi o Robespierre. Ele era o Hitler. Falava. O Hitler foi isso, a inflamação de falar. A voz, e o Marat era força presencial, careta, histrionismo. São os artistas, né? Os craques. Né? E não fizeram o Arthur Studio em New York. Né? Não, Sim. pode ir. Pode falar. Bom, não vamos... Obrigada. Ô, Valdo, aqui na página 28, item 10, sabedoria evolutiva. O acervo cognitivo teático prioritário. Tá. É um processo de seu conhecimento, do ponto de vista da teoria e da prática, mas aquilo que seja evolutivamente na frente, prioritário, que vem na frente de tudo. Tá. Aqui entra a sabedoria intrínseca. Sabedoria o quê? Intrínseca, aquela... Sim, mas isso aí é aquela ainda pequenininha, né? Aquela que a pessoa trouxe. Agora, o problema é ver o que nessa vida ela acrescentou. Esse está objetivando mais todo o conhecimento, o acervo de hoje e a aplicabilidade dele. A contemporaneidade, a hora presente, o momento presente. Tá. Isso é a minha dúvida. Obrigada. Você. Senhor Valdo, na página 25, crescendologia, o último crescendo, o crescendo evolutivo das crises de crescimento subentrantes. O que seria esse subentrantes? Subentrantes é o processo, deixa eu te explicar, o crescendo evolutivo das crises de crescimento subentrante. Subentrante é quando uma manifestação, antes de terminar uma manifestação, entra outra consecutivamente. Então aquilo não emenda igual essa corrente que está aqui não. Praticamente ela segura uma coisa na outra. O subentrante é o seguinte, então aquilo não para. Fica ininterrupto, entende? Por exemplo, para você entender, uma pessoa tem crises epiléticas subentrantes. O que significa? Ela tem, às vezes, 5 crises epiléticas, uma depois da outra. Você não viu quando é que uma acabou para a outra começar? Você entendeu? Isso é subentrante. Quer dizer, ela entra antes. Entendeu, não? Então, o processo aqui é justamente isso, para você entender bem o crescendo evolutivo das crises de crescimento subentrantes. Então, a pessoa tem tanta coisa para consertar que ela nem acabou de... começa a outra. Entende? Isso é o máximo. Mostra que a pessoa está bem assistida. Uma pessoa que tem crises de crescimento subentrante, ela geralmente tem assistência. Tá. Valdo. Por quê? Quando não tem assistência, ela já naufraga na primeira crise. Olha a lógica. Isso é terrível, né? Essa lógica patológica, mas é o jeito, né? Para vocês entenderem. Vocês entenderam isso? Então tá. Valdo, B. Professor, você poderia repetir aquele tema que o senhor trouxe do dicionário ontem lá, que você estava falando aqui antes de começar a tertúlia? O de ontem ou de hoje? O de ontem. Não, o de ontem não está aqui. O senhor lembra qual era? Aquele lá do... Agora eu vou falar ele bonitinho para você. Eu fiz um verbete da enciclopédia, fiz 3 no dicionário daquela hora para cá. E você quer que eu lembre? E a vovozinha? Não, aqui, ó. Não, aquele do labor ininterrupto. Eu tenho um de hoje, que eu li aí para a Mabel. Não, do labor ininterrupto, que você falou daquela palavra Sesc pedal. Pois é. Lembra qual é? Sei não, mas isso aí tem muita coisa para nós falar.
O que você quer? Não, porque eu não anotei, eu estava lembrando ontem, fez aqui. Ele não anotou. Tem alguém que anotou aí? Para dar para ele uma cópia? Pagando bem, ele paga bem. Não saiu na tertúlia. Você falou isso aí antes de começar a tertúlia ontem. Não, é preciso ver o que é que ele está falando. Agora, ele não quer nada, né? Esse negócio de querer que eu repita as coisas. Só faltava essa. Eu vou te contar, hein? Mas olha, explica qual o tema que eu vou tentar debulhar alguma coisa para você. É a palavra só, que era aquela que você falou de uma palavra Sesc Pedal, que era do labor ininterrupto. O que eu falei é o seguinte. Como é que era a palavra? Presta atenção. O processo da palavra Sesc Pedal tem várias conotações e vantagens que ela traz. Uma delas, as mais sérias, é que a palavra Sesc Pedal, ela pode levar a pessoa para ver os neologismos. Ela começa a entender o problema, então, da conjugação das ideias pela comunicação através de neologismo. Isso ajuda, entende? Outra coisa, a palavra Sesc Pedal, por incrível que pareça, ela é, vamos dizer, paradoxal. É uma palavra extensíssima, no entanto, ela é nada mais, nada menos do que uma concisão. Concisão por quê? Porque ela é uma síntese de uma conjugação. Parece que essa palavra que eu estava falando até ontem tinha 3 vocábulos num só. Uma palavra só. O senhor falava do labor, era o trabalho ininterrupto. Eu queria anotar aqui qual era a palavra, eu não lembro qual é. O trabalho ininterrupto é justamente esse aí. Então, o que é que se passa? O que eu falei foi foi o laboro. Eu sei que tinha a palavra laboro no meio, não é isso? Isso então, mesmo. É isso aí que tem que ver. Mega laboro. Quem é que vocês não anotaram? Você não anotou? Foi antes da tertúlia. Foi antes? Não, foi com a turma que eu conversei aqui. Você não anotou também não, né? Agora, eu posso trazer isso amanhã. Você quer que eu traga? Você paga bem, né? 500 pratas. Tá certo? Obrigado, professor. Não, eu vou anotar aqui e vou trazer para você. Não, mas eu vou trazer tudo arrumado para ele. Que assim não reclama. Agora, ó, eu vou te pedir para a gente tirar uma cópia, que assim eu trago para ele. Laboratório, laboro. Eu trago. Agora, o que é bom é isso. Minhas coisas são tudo anotadas, são diferentes das suas. Vocês não veem que às vezes eu estou respondendo as coisas, estou anotando as coisas? Eu anoto tudo. Mesmo aquilo que eu estou cansado de saber que não vou esquecer, eu anoto, não quero saber, entende? Agora, ó, isso é orientação dos amparadores comigo. Eles acham que, por exemplo, há umas coisas estranhas aí, é bom a gente mostrar para você que você não está levando sua memória em dia. Eu tenho aqui, por exemplo, para ter uma ideia, as divisões do verbete em 7 categorias do dicionário. Então, o que se passa? A primeira categoria tem 3 itens. A 7ª, ela tem, na verdade, exatamente 7 itens. Então, tem a de 3, a de 4, a de 5, a de 6 e a de 7. Entende? Ao todo, então, são 5 categorias, mas que mexe até com 7 itens. Agora, só tem 2 itens desses que se repetem. Eu sei que se eu pensar aqui, ó, mas eu tenho que raciocinar para colocar cada item um depois do outro. Isso dá um travão naquilo que eu penso, porque eu penso rápido. Agora, na hora que eu tenho que parar para pensar numa coisa, isso não é bom. Então, o que é que os amparadores acham? Isso há muito tempo que é assim comigo, e agora eles me chamaram a atenção para isso. Eu fico com essa listagem. Eu olho a listagem, não penso nela. Mas eu sou capaz de... Eu sei isso tudo, está tudo decorado. Depois que eu já fiz centenas de vezes isso, eu sei tudo. Agora, só tem 2 que se repetem. Mais nada. A argumentação, você está entendendo? Se repete. Porque o dicionário é de argumento. E a conclusão. Agora, quais são as outras 5 que não se repetem todas?
Introdução, enunciado, premissa, complementação e adendo. Você entendeu então o que se passa? Eu sei isso tudo com a minha cabeça, mas, por exemplo, para colocar tudo na hora eu tenho que pensar o que é. Agora, pensa bem, eu digitando isso centenas de vezes, como é que complica tudo. Então eles viram para mim e falaram assim, não exija tanto da sua memória. Agora você vai falar assim, mas Valdo, é uma coisa tão simples, o negócio que você está falando, você está tudo aqui, ó, na ponta da língua. É terrível isso, porque na hora que eu estou raciocinando rápido, se eu vou parar para pensar, eu tenho que localizar aquilo. Aí vem o processo que eu estava falando da memória de conteúdo, análise de conteúdo, para você fazer a enumeração. Então ele fala assim, não, faça a listagem e deixa. Por isso que eu tenho listagem de todo jeito. Isso é antigo comigo, ó. Isso é orientação de amparador. E eles estão certíssimos, isso é de uma lógica e funciona. Para você ter uma ideia, só assim, ó, junto do computador, eu tenho 30 listagens, tudo separado, permanentes. Está entendendo? Mas isso aí, isso é no escritório. Isso aí está tudo afixado na parede lá que o senhor está colocando? Tá, você teria que ver como é que é a técnica, alto nível técnico. Mais do que isso. Agora, você vai chegar lá e falar, não, mas está usando papel. Tudo tem técnica. Eu defendo tudo isso. Por que é? Por que é melhor? Eu sei tudo como é que é. Agora, por exemplo, a hora que você vai fazer 3 verbetes desses, um tem 4 itens, o outro tem 5, o outro tem 7. Você não pode errar esses itens. Como é que fica? Aqui tem uma ordem. Essa ordem é rígida. Então eu olho tudo. Você entendeu aí agora? Então a minha memória também, eu a defendo como eu posso, para não exagerar. Eu não entendi o que é essa análise de conteúdo que o senhor falou agora, para fazer numeração. Qual que é a correlação? Análise de conteúdo é você ver, porque é o conteúdo. Sim, mas qual item que você vai usar? Você vai fazer um verbete que tem 4 itens, e o outro tem 7. Você não pode errar. Aqueles 4, não tem jeito de errar. Eles são dos 7, mas são só aqueles. Você não pode se confundir com os outros 3. Eu não entendi. Isso é análise de conteúdo, é o conteúdo da essência do item. O que ele significa? O meaning. Entendeu? Tá, não, entendi o que é, mas assim, você estava falando que a orientação dos amparadores. Os amparadores é para eu não forçar a memória. Para conseguir focar mais na análise de conteúdo, é isso? Não, e ficar no conteúdo, naquilo que eu estou fazendo. Aqui, ó, o mega foco. Aí eu não paro. Porque eu sou uma fera nesse negócio. Eu digito rápido, eu escrevo rápido, eu penso rápido, tudo meu é rápido. Então, não pode ter atrito. Isso é um atrito. O outro atrito, um outro nome que se usa para isso é estática, ruído. Está entrando ruído dentro do... Não pode ter. Por que é que eu falo? Por exemplo, computador é uma droga. Ele demora muito, é muita etiqueta. Até você comandar, fazer o negócio, é muita máquina. Agora não, você pega uma caneta dessa, com um papel desse, você escreve tudo na hora, tudo rápido. Você entendeu? O manuscrito, a meu ver, jamais vai morrer com as pessoas inteligentes. Os burros vão parar com isso logo. Já tem gente que já está parando com o manuscrito, já falou que nem precisa de mais assinar nada. Então, veja, são burros. Eles ainda não entenderam que tem atrito nessa dimensão, que isso prejudica a elaboração da pensenidade, da pensenização. Eles ainda não viram isso. Então, mas você sabe, a maior prova que eu tenho contra a cibernética e o computador é o seguinte, é o meu computador. A hora que passa de 10.000 páginas, só tem cruzinha de cemitério. Morreu a palavra, morreu a ideia. Eles não têm mais. Então fica só a cruzinha, não tem mais número. Tem mais dígito. Agora, ó, é lastimável. Aí eu falo assim, tadinho, é curso primário, né? Por isso que eu falo, computador é curso primário para mim. Esse negócio de binário, a sua consciência é multifacética, ela é poliédrica, você é versátil, polivalente, e vai mexer com binário. 2, 2, 1, 2, 1. Tem paciência, dá vontade de vomitar isso aí.
A palavra cespedal dada ontem pelo professor Valdo é perpétuo laboro, não, foi perpétuo labor. Não, Malo, está errado. É perpétuo laborologia. Sei, mas agora o que eu queria era te dar mais detalhe, mas o nome é esse. Perpétuo laborologia, não foi isso que eu falei? Agora ela colocou perpétuo labor, mas não é perpétuo labor, é perpétuo laborologia. São 3 itens. Ela pescou de qualquer maneira, já fez. Você já entendeu, né? Então sim, não precisa trazer. Não, pode trazer amanhã de qualquer forma. Ele quer todas. Ele está nas 11. Professor Valdo? Agora, hoje eu tenho um que eu dei aqui, que é brabo também, aí, ó, para o nosso povo aí, sabe? Mas esse eu só li aí para a Mabel, para ela entender, para ver se estava certo. Esse é terrível. Mini tertuliologia. Também tem 3. Mini, que é pequeno. Tertúlio, que é a tertúlia. Logia, que é a ciência. Então, a ciência da mini, ou da tertúlia pequena, seria a tradução. A tradução que eu estou falando é assim, dos mentecaptos, né? Você sabe, a palavra mentecapto, meu pai gostava muito dessa palavra. Não, meu filho, fulano é mentecapto, você não pode, não confia nisso, porque não vai saber nada, é mentecapto. Hoje não se usa muito essa palavra mais, mas em compensação eles usam outras piores, não é isso? Obtuso. O obtuso já está tudo bloqueado, é pior ainda. Professor? Sim. O colega falou anteriormente das crises de crescimento subentrantes. Sim. Quando a consciência entra nessas crises, como é que ela pode fazer para manter a autoestima inabalável? Não se a primeira emocionalmente? Coisa que ela tem que fazer é dominar a energia. Estado vibracional. Eu não vejo outra saída para isso. A profilaxia aí é energia consciencial. É o jeito. Agora, outra coisa. Essas crises subentrantes, elas nunca vêm de cara e acontecem com a pessoa. Tem uma série de avisos, de alertas, que nós chamamos de acidente de percurso. Aqueles acidentes de percurso começam a se repetir na vida da pessoa. Quando ela não cuida daquilo e deixa passar, é aí que vem a crise subentrante. Que aí os assediadores já tomaram conta da situação. Então, quando tem uma crise subentrante, mas que a pessoa já viu, ela supera aquilo com facilidade. Aquilo até é bom, ela se sente bem, porque ela está produtiva, prolífica, está dando resultado o esforço dela. Entende? Então, o problema todo, não se pode esquecer nisso, a crise de crescimento tem como antecedente sério, quando ela é subentrante, uma depois da outra, o problema das crises de crescimento. Agora, tem gente que não chega na crise de crescimento subentrante, ele morre antes. Que depois da crise, depois do processo esses acidentes de percurso, a pessoa pode ter um acidente que leva para macro pecado destrutivo, ele morre. É assim que a pessoa morre, no acidente de carro, essa coisa toda. Entende como é que é? A gente tem que olhar quais são esses antecedentes dos processos patológicos. Por isso que na medicina, na hora que vai fazer uma anamnese, a análise do paciente, a primeira coisa que vai examinar é o histórico da vida dele. Isso é importantíssimo para saber como é que está. Pode falar, Débora. O que você ouve? O que houve? Professor, o senhor tem aqui na polinomiologia, na página 25, um polinômio com 6 itens, vamos dizer assim. Esse tipo de polinômio é uma exceção, né? É um termo, um polinômio com mais de 4 itens. Não seria um tipo de máximo também, alguma coisa desse tipo, quando o senhor coloca? Tem, mas agora o processo todo é você ver se tem lógica. Não, parece. Tem lógica? Então pareceu ter... não interessa, o resto é semântico. Não, você tem que ver se tem lógica. Mas quando nós vamos criar um polinômio, por exemplo, quando a gente pensa em um polinômio você tem que pôr no mínimo 4 itens. São 4 equações, ou 4 termos, como o povo gosta de falar.
Esse aqui, por exemplo, é um polinomião. Ele já é grandão. Vontade, intenção, definição, decisão, determinação, neoconquista. Agora, essa neoconquista no fim é o máximo, né? Vontade, intenção, definição, decisão, determinação, neoconquista. Isso é o máximo. Porque você chegar a achar um encadeamento lógico entre 6 termos, num crescendo, chegando num ciclo, vale a pena, né? Pensar. Bem interessante. Agora, logo em seguida tem a conquista do polinômio estado vibracional, arco voltaico, crânio chacral, TNEPS ou FIEX. Esse só tem 4. Mas veja, são horríveis, né? São de alta exigência. Os termos. Que é tudo na base de energia assistencial. Estado vibracional, arco voltaico, TNEPS ou FIEX. Energia consciencial. Agora, o senhor já deve ter feito relações entre a força que pode ter um binômio e a força que tem um polinômio, por exemplo, né? Já, tudo isso nós já estudamos. E outra coisa, o binômio, ele às vezes permite muita diversificação. Então, por exemplo, você pode pegar e fazer de um binômio um efeito, você pode fazer um ciclo, você pode fazer o binômio propriamente dito, uma interação, um crescendo. Tudo com 2 termos. Então tem que pensar muito. Eu, às vezes, evito, na hora que eu já estou colocando 2 termos, eu evito colocar noutra seção do verbete. Deixo só numa. Eu escolho aquela que ele seja mais representativa e deixo. Geralmente, binômios, trinômios, polinômios são reflexivos. Eles fazem pensar agora, mais intensamente. Veja bem, o povo, de modo geral, eles esquecem dessa realidade. Agora, aqui não, eu chamo atenção para isso e faço a pessoa pensar. Isso ajuda a elaboração de pensamento. Essas pessoas, toda pessoa que começar a ler muito a enciclopédia, ela vai ter melhor acesso à elaboração de pensamento. Divida isso aqui, a hora que ela começar a entender. Agora, para entender isso, a coisa mais séria, primeiro é exemplologia. Segundo, é o detalhismo. Agora, o detalhismo é que é o mais profundo, o mais extenso, que dá mais chance. Por exemplo, aí tem 15 máximos e o detalhismo tem 11 máximos, esse aí. Agora, eu tenho verbete que às vezes tem 18 máximos, só no detalhismo. Agora, o mínimo que tem de sessões no detalhismo, ou seja, o máximo que a gente pode pôr, geralmente são 20 itens no detalhismo. Pode pôr um pouco mais, mas quase sempre é 20. Entende? Então, isso é seríssimo de você pensar. Em 20 itens, você colocou 11, você tem 11, assim, mais de 51%. E esses máximos, eles colocam, o mínimo, são 7 itens, 7 termos, em cada sessão. Então, o nível da abrangência da visão aumenta. Agora, tudo isso que eu estudo de maximologia é para tirar o leitor da monovisão e levá-lo para a cosmovisão. Agora, essa questão que a gente comentou agora há pouco, do polinômio com muitos itens, ele não poderia ser tipo um máximo também, ou isso aí independe, não é? Não, ele já é mais ou menos o máximo, né, em si. Ele já é. Agora, eu costumo falar esse máximo diferente, e eu tenho usado isso na enciclopédia, mas agora estou usando mais no dicionário, que é a enumeração horizontal com 7 termos. E geralmente eu coloco essa enumeração em itálico. Os 7 termos acompanham, fica tudo em itálico. E outra coisa, a seleção na sequência tem que ser estudada. Que há uma sequência naquilo. E eu geralmente não vou falar qual a sequência. É a pessoa que vai ver, a hora que vê. Porque eu não ponho a ordem. Porque o senhor tem a técnica aquela do pilar, né? Que é uma técnica que ajuda nisso também, ajuda a ter essa visão. Né? Também. Mas aquela foi para ver se o povo entendia a enciclopédia. Aquilo que eu deixei lá nos pilares do holociclo. Aquilo é para o povo começar a entender o que é que a gente queria dizer com isso. É porque você... Outra coisa, eu levei muito, assim no domingo, na hora da discussão, eu levava os pilares para mostrar o que era. Colocar pilares... Eu fiz ao todo mais de 50 pilares. Colocar pilares em verbetes poderia ser uma prática também. Não, existe alguns que têm pilar.
Agora, existe uma prática mais séria ainda nos verbetes, mas essa eu não exijo muito, nem peço para os outros fazer, que é a hora que você coloca na questão da sinonímia e da antonímia, no mínimo 10 itens. 10 itens eu estou falando separados, um depois do outro, numa enumeração vertical. Tem muitos verbetes meus assim, mas eu não peço para os outros fazer isso, que aí complica demais. A turma aí, a nossa Rosa, mas a Dulce não entra nessa. Entende? Agora, aqui tem gente que estudou comigo isso o tempo todo ali, ó, até dominar o processo. Entende? Quando o senhor também comentou ali que o senhor tem o verbete e tem alguns itens. Esses itens são aqueles primeiros itens que lhe vêm na cabeça, que vem de ideia junto com o verbete. Não, eu tive que começar todo mundo com 28 itens, para depois passar para 70, pouco a pouco, através dos anos, porque senão o povo embolava o meio de campo, desistia. Você não pode forçar intelectualmente uma pessoa. Mas tem que ir para e passo, devagar, com paciência. Se forçar, a pessoa desiste. Por quê? Dá aquilo que se chama de confusão mental. Para o senhor, quando vem o verbete, o senhor tem alguns itens que já vêm automaticamente. Não, eu sei tudo de cor e salteado, né? Para mim é fácil. Agora, você há de ver a diferença, por exemplo, de fazer uma revisão final daquilo que eu escrevo, do verbete que a turma já revisou. Esse que a turma mesmo já revisou, que todo mundo já viu, nós achamos muito mais revisão para fazer do que no meu. E olha, o meu eu não faço revisão, eu faço, vai tudo assim no tapa. É o que eu estou fazendo agora com esses verbetes do dicionário. Eu trago ele grosso. É o grosso, não é o líquido. Entendeu? Eu já vi que no dicionário o senhor escreve em primeira pessoa também no dicionário. É o quê? O senhor escreve em primeira pessoa também no dicionário. Não, estou escrevendo. Tem alguns que são holobiográfico lógico. Ó, aí tem outro neologismo. Holobiográfico lógico. Esse aqui é o argumento. Eu, essa noite, escrevi. Um dos que eu escrevi é justamente esse. E ele é grandão. É uma opção de coisa. Agora, o que é? É sobre o que? Esse da holo, minha biografia. Aquilo que o povo acha que eu faço besteira. E eu quero provar que não é besteira. Então, são os pseudos. Eu estou fazendo uma listagem de verbetes de pseudo. Tudo que você pensar de pseudo. Então, esse aí de pseudo é terrível. Está entendendo? Então, aquilo que a pessoa pensa que é baboseira e que não é. Então, eu estou tentando expor isso. Agora, a intenção é boa, né? Agora, gente, eu agradeço muito a presença de vocês, a paciência de vocês. Fico devendo para você, então, o verbete para amanhã. E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 131 assinaturas no livro de presença, 34 perguntas presenciais, 11 perguntas online, 52 votos presenciais e 4 votos online. Os recados de hoje são do Moacir, sobre o curso Desperticidade, a Sandra sobre verbetografia, o Amin sobre escola do parapsiquismo, o Loche sobre balanço existencial e a Mi sobre a fundação da CIP. Antes com vocês, a Marilza sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Estou aqui para lembrar aos amigos da enciclopédia que ainda não atualizaram suas assinaturas nesse mês de novembro e dezembro, que o façam o mais rápido possível, porque senão vocês não vão poder concorrer aos prêmios maravilhosos que foram escolhidos para vocês. Nós vamos ter um iPod, vamos ter uma vaga no balanço existencial do dia 18 de fevereiro ao dia 21, uma vaga no curso para cirurgia no dia 22 de fevereiro e um prêmio especial ao amigo da enciclopédia que fizer renovar a sua assinatura, os que venceram em novembro e dezembro e renovarem a sua assinatura nesse período vão concorrer, é um prêmio especial, a uma máquina fotográfica. Ok? Esperamos que todos atualizem para que todos possam concorrer a esses grandes prêmios. Boa tarde a todos.
Boa tarde, pessoal. Estou aqui para divulgar o curso Desperticidade, que vai ocorrer do dia 29 ao dia 31 de dezembro. Vai ser no auditório da OIC, pelo CAEC. Nós aí convidamos os participantes. Temos vários verbetes relacionados com a desperticidade da conscienciologia. São debates desses temas e mais os campos energéticos a ser realizados. Todos estão convidados do dia 29 ao dia 31 de dezembro. Começa no dia 29 às 17h30. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar o programa Verbetografia Intensivo. É um programa que vai começar agora em janeiro, do dia 9 a dia 12, de segunda a quinta-feira, e também em fevereiro, de 23 a 26, de quinta a domingo, após o balanço existencial, no horário das 8 às 20 horas, todos os 4 dias. É importante nós observarmos, a partir da tertúlia de hoje, uma pessoa que escreve o verbete, ela também ajuda no seu autorrevezamento consciencial. Além de ter a vantagem de ter um ambiente otimizado, esse curso da verbetografia vai ajudar também no processo da pessoa, na sua mudança pessoal, das suas crises pessoais. Então, quem ainda não escreveu o verbete, tem vontade, tem interesse, buscando ampliar os seus interesses pessoais, nós convidamos para participar do programa Verbetografia, que ele ajuda a pessoa a escrever e entender a importância de fazer parte desse grupo de 500 verbetógrafos da enciclopédia. Obrigado. E informações na Secretaria do CAEC. Boa tarde. O nosso convite é para a segunda turma da Escola de Parapsiquismo, que vai ter início dia 4 de janeiro de 2012, daqui a mais ou menos 11 dias. O objetivo principal da escola é o desenvolvimento do parapsiquismo de maneira técnica, de maneira sistematizada, associada às reciclagens intraconscienciais. Então, o foco principal da escola é Parapsiquismo Recim. Ela é constituída de 3 módulos que acontecem em janeiro, julho e dezembro. Nesses módulos acontecem campos com os EPICONs, entrevistas individuais, os alunos passam por uma entrevista individual com os EPICONs e também uma série de outras atividades energéticas. Esses 3 módulos acontecem aqui em Foz do Iguaçu. E entre esses módulos há uma série de outras atividades que também são algumas delas optativas, que os alunos podem fazer no local onde eles estiverem, não é necessário vir aqui até Foz. Então, quem tiver interesse, ao todo são 8 EPICONs que participam da escola, e quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC, o telefone 45-3525-2652, lembrando que o número de vagas é limitado. Obrigado a todos. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, agora entre os dias 18 e 21 de fevereiro do próximo ano, 2012. Essa vai ser a 10ª edição deste curso, ou seja, uma década de balanço existencial. Hoje o professor Valdo comentou sobre esse tema, de poder realizar o balanço agora no laboratório, esse final de dezembro ainda. Então, a gente reforça o convite para que vocês possam fazer isso de maneira técnica durante esses dias do Carnaval. Então, o curso Balanço Existencial, contamos com vocês aqui em Foz do Iguaçu, Cognópolis, no Discernimento. Muito obrigado. Boa tarde. Hoje eu quero fazer um convite para todos que estão aqui presentes e os que estão em casa me escutando, que venham participar na próxima quinta-feira, dia 29, da fundação da ACIP. A ACIP é uma 9C, se chama Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, que está sendo coordenado pelo professor Mário Oliveira. Então, estão todos convidados, tem toda aquela parte de falação no início, mas depois vai ter um coquetel bem bacana. Estamos esperando vocês lá. Obrigada. E para amanhã o verbete será Vigília Contínua, a especialidade Autolucidologia.
Obrigado pela sua presença e até amanhã.